Olá, meu nome é Larry, dos canais A Verdade com Larry. Esse é o Pensando Oculto Novos Temas, com Geraldo Alípio comentando o livro Tarô de Tote de Sérgio Bronze. Olá, Geraldo Alípio. Olá, Arnaldo. Olá, Larry. Saudações, meus nobres irmãos, saudações a todos que acompanham aqui o canal. Arnaldo, por favor, desta vez vamos às perguntas sobre o que o Geraldo Alípio tem estudado acerca do livro do Frater Sérgio Bronze sobre no Tratado do Tarot de Tote. Por favor, Arnaldo, comece. Geraldo Alípio, seja novamente bem-vindo aos nossos canais A Verdade com Larry. E nessa nossa dinâmica, nós selecionamos algumas questões enviadas pelos nossos seguidores e eu gostaria de começar com a primeira questão, certo? A primeira questão: qual é para você a tese central do tratado sobre o tarô de Tote, em que ela muda a prática do tarô do adivinhar para o iniciar? Vamos lá. Essa pergunta é bastante cabível, especialmente se tratando do tarô de Tote, né? Bom, acima de tudo, o tarô de Tote é iniciático, né? Nós vamos observar ali uma das possibilidades de trabalho do tarô de Tote é a divinação, é o trabalho oracular. Porém, não é somente. Então, ele é um tarô extremamente aberto para diversos tipos de trabalho, entre eles o da divinação, o oracular. Mas a base dele, o intuito, o propósito dele, apesar dele ser extremamente versátil, você podendo estar utilizando ele no oráculo, você está trabalhando com ele a nível de magia cerimonial, pathwork, arquétipo, enfim, dá para trabalhar muita coisa com o tarô de Tote. Você pode também estar trabalhando com oráculo e tantas outras. Agora, a base dele é iniciática. Mas como que se dá isso ali no dia a dia, né? No trabalho diário com o tarô? Quando o consulente procura pelo tarólogo, né, e é uma bênção ler Sérgio Bronze justamente por causa dessa visão que ele tem, né? É um frater que trouxe aqui para o Brasil, né? Assim como Marcelo Ramos Mota, entre alguns outros, o que contribuem ativamente para a verdadeira télema, né? Télema de verdade, de essência no Brasil. Nós vemos que ele abordou essa parte de uma maneira muito primorosa, na hora que ele faz aquela abordagem do consulente, né? É obrigação do tarólogo, diga-se de passagem, né? É obrigação do profissional que lida com as cartas orientar o consulente. O consulente ele chega completamente perdido, sem saber o que ele precisa de ajuda, né? E aí cabe ao tarólogo, ao profissional, justamente alinhar esta indicação para o consulente. É óbvio que o consulente vai chegar perguntando, né? Isso vai dar certo? Se eu investir naquela empresa, se eu abandonar meu atual emprego e seguir para uma outra cidade, aquele relacionamento que eu estou vivenciando vai acontecer realmente, vai ganhar raízes? Ao invés dessas perguntas simplórias, muito comum em oráculos, o Sérgio ele aborda de maneira muito brilhante de trabalhar essa questão dentro do ser que está ali diante de você. E como é que você trabalha isso? Dizendo, ao invés de perguntar, vai dar certo aquele empreendimento, aquela viagem, aquela mudança, aquele relacionamento? Vamos trabalhar o seguinte: qual é o arcano deste momento que está atuante em minha existência? Aonde que eu me situo dentro da árvore da vida? Né? Então, ele vai trabalhar justamente isso. Daí o consulente não sabe, às vezes é um completo leigo, nunca ouviu falar de ocultismo, de télema, enfim, de árvore da vida, nem cabalá, nem tarô, a não ser de maneira superficial. Então, cabe ao tarólogo orientar, mostrar onde ele se encontra naquele momento.
E é exatamente isso que aquela pessoa quer naquele momento? É isso que ele quer vivenciar? Aquela energia está ali trabalhando a favor dele? Não está? Né? Se estiver, ótimo, mantenha. E vamos ver quais são os próximos passos a serem dados. Agora, uma vez que identificado que não está legal e naquilo ali não vai sair muito bem, então cabe também ao tarólogo mostrar para o consulente o que ele deve fazer para atingir seus objetivos. Então, aí percebeu a virada de chave do oráculo fatalista para o tarô de Tote? O tarô de Tote deixa de ser fatalista e começa a iniciar a pessoa. O que é essa iniciação? Nada mais é do que você reconhecer como senhor absoluto do seu destino. Na Rosa Cruz nós vemos isso, no domínio da vida. A primeira coisa que você lê a respeito de Rosa Cruz é domínio da vida. O que é o domínio da vida? Se não você se tornar senhor absoluto da tua realidade. Dentro da maçonaria, nós descobrimos que devemos fortalecer o nosso caráter, nossas questões morais, a nossa ética, entre outros. E isso também é iniciático, através de símbolos. Né? E o tarô também vai estar te fazendo isso, ele está te apresentando a sua estrutura, quem é você, que energia que está existindo em você, por que isso está acontecendo, vai te induzir ao autoconhecimento, está te induzindo a uma iniciação. E esta iniciação vai fazer com que você se torne consciente de que o seu subconsciente está trabalhando a sua vida e você está deixando lá no piloto automático para onde ele quer ir. Jung já dizia, né? Até que você se torne consciente do seu inconsciente, você vai chamar o inconsciente de destino. Não existe destino, nós criamos a nossa realidade o tempo todo, e é o que o Sérgio mostra, que o tarô de Tote pode contribuir para a sua vida, ou seja, a sua iniciação. Conhecer os arcanos de Tote, conhecer a energia que está vibrando em você, você conseguir manipular a realidade através de atos conscientes. Crowley já dizia, todo ato é um ato de magia. É magia pura. Quando você age, você está transformando a tua realidade. A médio e longo prazo. Por isso que a gente não percebe, por isso que a gente não nota. Mas toda ação que realizamos, ela vem de nossas emoções. E de onde que vem as nossas emoções? Um pensamento repetitivo, recorrente, que fica na tua mente consciente, ali batendo na sua mente consciente para entrar dentro da tua cabeça. Aquele pensamento recorrente e repetitivo, uma hora a tua consciência aceita como verdade. Entrou como verdade, cai lá no subconsciente. Chegou no subconsciente, aquele pensamento deixa de ser apenas um pensamento e se torna emoção. Você age em conformidade às suas emoções. Agiu, tem a reação. A reação é a realidade onde você está inserido. Mas como é que você vai saber que você está vibrando? Aí entra o tarólogo mais uma vez, identificando um arcano ou arcanos que estão atuantes na vida do consulente. Isso é um ato de iniciação. Então, o tarô de Tote veio para promover a verdadeira vontade. É o legítimo fazer o que tu queres, não o que tu quiserdes. Né? Faça o que tu queres. E esse tu, ele é o eu superior, não o teu eu inferior. É o teu eu superior. E fazer aquilo que você mais quer, mais deseja, implica em abrir mão de tudo aquilo que não é a razão da tua vontade. Aí entra o método disciplinar. Mais uma vez, disciplina está envolvido diretamente com a iniciação. Você tem que moldar as suas atitudes, moldar os seus pensamentos, moldar as suas ações e transformar gradativamente a sua realidade. Isso é um tarô iniciático, que está iniciando, que está te colocando dentro do universo, onde você tem consciência que tudo na sua volta pode ser alterado a partir de uma vontade poderosa, determinada e firme. Correto. Temos Sérgio, então, brilhante. perdão, temos então já uma próxima questão.
O livro coloca o Liber Alvel Legis e o Aeon de Horus no centro do baralho. Pode mostrar na prática como essa chave telêmica reinterpreta um ou dois atus, por exemplo, o louco e o diabo? Perfeita colocação. O louco, ele é apresentado como o arcano 0, né? Número 0. Então, ele é o arcano das infinitas possibilidades. E na sua grande maioria das vezes, o louco ele se manifesta, o tarólogo mais experiente, ele vai saber saborear isso durante a leitura, na mais esmagadora das vezes. Se não o tarólogo não atentou a isso, ele tem que prestar atenção na leitura, porque o tarô está comunicando, está falando, olha, foi finalizado um ciclo e abriu um outro. Então, é quando você é demitido, vamos supor, de um emprego, ou a tua empresa veio à falência, você entra num período caótico, representado pelo louco perambulando no abismo, porém, agora você está desempregado, você tem todos os empregos do mundo. Todos são possíveis para você alcançar, com exceção daquele que você foi demitido. A sua empresa quebrou, não deu certo. Você pode fazer qualquer outra coisa da sua vida, arranjar um emprego, abrir uma outra empresa, juntar uma sociedade, enfim, você tem infinitas possibilidades de novo diante dos teus olhos. Bom, aí vem o seguinte, aí é que vem o tarô de Thoth trabalhando novamente essa realidade. Você tem um universo inteiro diante de você. E eu gosto muito de um provérbio, se não me falha a memória chinês, que diz o seguinte: o caçador que corre atrás de 2 coelhos volta para casa com fome. Então você tem que focar. E esse foco é como o Sérgio coloca, né? O louco ele tem toda aquela possibilidade, mas ele tem que focar numa coisa só. Só que para fazer isso é um esforço colossal da parte do louco, porque ele quer experimentar tudo. Ele pode tudo. Pode, mas convém. Qual que é o teu real objetivo? Aí cabe ao tarólogo também anunciar para o consulente. O que você quer, o que você realmente quer ser, ter e fazer. Mas essa resposta, a resposta a esse questionamento não deve vir imediatamente. Deve amadurecer no consulente. Não é uma resposta assim, eu quero ser isso. Não, calma. 99% de chance de ser errado. É uma meditação, uma reflexão que o tarólogo propõe para o consulente fazer nos próximos 60, 90 dias. E de maneira criteriosa, séria e diligente. Trabalhar esse questionamento interno. Né? O que você realmente quer ser, ter e fazer? Senão você vai ser mais uma folha entregue ao vento. Então o louco ele traz essa mensagem: um ciclo encerrou, eu tenho N possibilidades na minha frente, eu posso tudo, e realmente pode, porque ele está diante de todas as possibilidades. Só que aí tem que ver um filtro. Onde que eu quero chegar? Se eu escolher A, B, C e D, eu vou chegar no meu objetivo? Peraí, não. Só se eu escolher o F. Então, a ABCD não está nem na parada mais. O que está é o F. Então, a pessoa vai lá e mira naquela questão e concentra, canaliza a sua energia. Aí a gente já sai do louco e vai para o mago, né? Aí a gente já chega no mago, que é aquele que exerce o poder. Mas não é o caso. Agora vamos lá para o diabo. O diabo é uma carta, um arcano controverso, né? Por quê? Porque tem a carga aí de quase 2 milênios de uma interpretação viciosa que se causou em cima desta figura, né? As religiões dogmáticas nadam de braçada com essa mitologia, com esse folclore, né? Porque nada é quem leva as pessoas a procurarem as igrejas, os templos e tal. Por quê? Porque ninguém quer Deus, todo mundo quer milagre, né? E o que é o céu se não um suborno e o que é o inferno se não um castigo?
Então, a partir dessa mentalidade, o diabo foi ficando cada vez mais terrível para justamente causar terror, impacto, destruição. Só que aí chega o novo Éon. E chega aquele velhinho inglês lá, danado de safado, e capta a verdadeira essência daquilo ali para agora. E decodifica aquilo ali tudo. E aí o que nós vemos? O diabo nada mais é do que o impulso da criatividade. Né? É um impulso natural para o mais. A vida na sua volta, se você for meia hora na natureza, você vai ver que a vida é pulsante e ela sempre quer mais e mais e mais. São os animais que estão copulando para trazer mais vida, são as plantas que estão espalhando o pólen, as abelhas que vão polinizando as flores, a semente que faz nascer a relva, as ervas na natureza. Então você percebe que a natureza sempre quer mais, 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 é impulso de vida. O diabo nada mais é do que esse impulso para mais, para viver mais, para ter mais, para sentir mais. Só que é um impulso cego. Cabe à pessoa trabalhar esse impulso. Por quê? É onde nós chegamos aí com o livro do Sérgio Bronze, né? Que ele mostra as duas faces do diabo. O diabo tem aquele impulso inicial, que é criatividade, que é busca por mais, é a ambição. A ambição é coisa boa, gente. Por mais que batem em cima que a ambição não é bom sim. Porque é ela que vai te estimular a trabalhar melhor, a fazer melhor, a ter qualidade naquilo que você apresenta. Para quê? Para ter mais dinheiro, para ter mais aquisição, para ter mais cultura, para ter mais higiene, para ter mais alimento de qualidade, bebida de qualidade, conforto para os seus amados e para si mesmo. É através do dinheiro que você vai conseguir lapidar a pedra bruta que existe em você. Sem educação você não consegue nada, sem informação você não conhece nada. Então, tudo isso precisa dessa ambição que o diabo traz em você. Só que a ambição é mais ou menos feito um pitbull, um Rottweiler. Ele tem que estar na coleira, no enforcador, e obedecer à voz de comando do proprietário. Caso contrário, esse impulso, o diabo, pode te levar para outro lado. Então é onde, por exemplo, nós vemos de uma maneira bem assim, para deixar claro, a pessoa que tem uma companheira ou um companheiro e gosta de fazer amor com aquela pessoa, natural, perfeitamente. E aí, do outro oposto, nós temos o sexólatra, que não vive sem o sexo. De um lado, nós temos um enólogo, um degustador de vinho, um apreciador, que não tem nada de enólogo, simplesmente ele gosta de apreciar o vinho dele no final do dia, um cálice, uma taça. E nós temos o alcoólatra. Nós temos a pessoa que ela trabalha 10, 12, 14 horas por dia para levantar o patrimônio dela. E temos aqueles que vivem 16 a 18 horas trabalhando, inclusive sábado, domingo, dia santo, feriado, etc. Por quê? Porque ele entrou num ciclo vicioso que hoje em dia é chamado de workaholic. Então, tudo tem esses extremos. Então, quando você tem algo na sua vida a qual você não domina, pode ser cigarro, pode ser álcool, pode ser sexo, pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser relacionamento que você se desdobra em cima da pessoa a ponto de sufocar. Todos estes excessos vão te levar a uma condição de dependência. Esse é o sinal do diabo acorrentando as pessoas à pedra que está abaixo dele. É quando você deixa de ser senhor da sua realidade e se torna escravo dos seus impulsos. Esse é o motivo do Rottweiler estar sempre ali na coleira, sempre com o enforcador puxado. E ele trabalha exatamente esse lado dos arcanos, mostrando que os arcanos têm os dois lados. O louco, ele tem as infinitas possibilidades e a dispersão. O diabo, ele tem o impulso criativo, mas também tem o impulso descontrolado.
cabe a nós, seres humanos, providos de inteligência e a centelha divina, dominar as nossas emoções, os nossos apetites, as nossas paixões, em nome da nossa verdadeira vontade. Ótimo. Então, muito bem, temos uma próxima questão. Sim? Tzad não é a estrela. Alveoleges 1,57. É um ponto controverso do Totti. Como o autor trata essa questão e quais as implicações concretas para leituras e estudos? Vamos lá. É uma pergunta, assim, bem complexa de se explicar num podcast, mas dá para ilustrar. Tá? O que acontece? Não havia uma harmonia real no tarô em razão disso. Mas como é que... É justamente essa parte que é profunda. Mas nós temos a árvore da vida. Né? Na árvore da vida nós temos 10 esferas da emanação divina e os seus respectivos caminhos. Se você observar, são 10 esferas, a começar em Keter e a terminar em Malhut, e nós temos os caminhos, que são 22 caminhos. Cada um desses, que interconectam essas esferas. Cada um destes caminhos foi atribuído uma letra hebraica. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E os arcanos maiores são 22, os arcanos maiores. E a distribuição deles na árvore da vida sempre foi padrão. Mas aí chega esse velhinho danado lá da Inglaterra e chega e fala assim, olha, esse daqui não está mais harmonioso para o Noveon. Já serviu, mas agora não serve mais. E é perfeita a recolocação que ele faz, né? O imperador continua sendo o imperador. A atribuição astrológica continua sendo a mesma. O imperador é Áries, e não se fala mais nisso. É bélico. Se você ver a cor do arcano 4, que é o arcano do imperador, você vai perceber que as tonalidades são vermelho, carmesim, laranja, fogo. É aquela coisa bem encarnada, bem quente, né? Enquanto a estrela, ela permanece, a referência astrológica dela de Aquário. E você percebe aquele tom mais frio, de madrugada, aquela noite de sereno, aquela coisa mais leve, mais light, mais aquariana. Então, o que aconteceu? Ele observou que a letra Ré, que estava atribuída à estrela, não fazia muito sentido ela ali. Perdão, encontrar. A letra Tzad era atribuída à estrela e não fazia sentido ela estar ali. E a letra Ré estava atribuída ao imperador. Por causa da simbologia dessas letras, né? Aí é onde entra uma parte mais profunda, que tem que estudar hebraico, que tem que estudar a energia que cada uma daquelas letras tem. O alfabeto hebraico é um alfabeto vivo, né? A simples pronúncia das suas palavras, da fonética das letras, elas produzem vibração. Né? O tetagrama sagrado, o nome de Deus, é escrito com 4 letras hebraicas, né? O Yod, He, Vav, He. Então, quer dizer, é um alfabeto poderosíssimo. Então, aquela letra lá, ela estava no lugar errado, aquelas letras estavam no lugar errado. Por quê? Porque o imperador, ele é aquele que domina com mão de ferro. É aquele que constrói a realidade independente do que foi encontrado no caminho. Não ressoava com o Ré, que era atribuído a ele. Enquanto que a estrela estava associada a Tzad, que não fazia menor sentido para a estrela. E ele foi lá e trocou essas letras. Automaticamente também trocou a posição, os caminhos da estrela
ela saiu de um caminho e foi para o caminho onde era do imperador, e o imperador foi para onde era o caminho da estrela. E aí fez sentido, né? Fez total sentido, porque a estrela passou a ter aquele apelo da certeza, não pode confundir com fé, né? Porque fé é praticamente uma esperança, só que a um nível mais intenso. E a esperança é você se acomodar e esperar que o maná caia do céu, e o não vai cair. Então, a estrela não, ela já trabalha uma coisa mais intensa, mais poderosa, que é ela observa as estrelas no céu e ela pressente, ela sabe que daqui a pouco vai amanhecer. Se você observar no Arcano 17, a estrela que está lá é de 7 pontas. Ou seja, 7 é o número de Netzah, a esfera de Vênus. Então, aquela estrela é Vênus. A estrela matutina, que anuncia o quê? A chegada do Sol. Ora, o Ré traz toda essa energia de está acontecendo, eu sei que está acontecendo, eu estou vendo as modificações. O céu está se movimentando e eu percebo que está acontecendo. Não é fé, não é esperança, é absoluta certeza. Eu sinto, eu percebo, eu vejo, está acontecendo e a madrugada está acabando e é o sol que virá. Então, traz isso. Enquanto que Tzad, ele tem uma forma de anzol, de gancho. Né? E o que é o anzol? Né? Senão a arma para se tirar o peixe da água, ou seja, é bélico. Né? Dá essa impressão que bélico é pegar uma espingarda e matar um animal? Tá. Com o anzol você faz a mesma coisa. Só que de uma maneira mais velada. Então, é o que tem mais sentido com o imperador, com a força dele de agir, de trazer o alimento, trazer o sustento, trazer a força, captar, puxar para si. Fez total sentido, e aí foram trocados. Na tiragem, quando você faz a abertura do tarô, também você identifica essas nuances que, sabiamente, o senhor Aleister Crowley conduziu com maestria única e perfeita. Certo. Maravilhoso. Temos, então, uma próxima questão. Nos arcanos menores, como entram Kabbalah e os 4 mundos, Atzilut, Briah, Yetzirah e Asiá? Pode dar um exemplo de leitura que evidencie essa arquitetura? Vamos lá. Vamos partir primeiro do seguinte. A ordem certa, né, são os arcanos maiores, e em seguida vem os menores. A começar de paus, né? Depois vem copas, depois vem espadas, e depois, terminando, vem discos, pentáculos ou ouro. É a sua escolha. Então, nós temos 4 elementos: terra, fogo, ar e água. Pronto, fechou. Na sequência, seria fogo, água, ar e terra. Perfeito. Esses quatro naipes, eles estão vinculados ao tetagrama sagrado que eu me referi agora há pouco. Né? A saber, Yod está relacionado com o arcano o naipe de paus. Fogo. O Ré, o primeiro Ré, está associado a copas, água. Vav está relacionado ao ar, as espadas. E, por fim, nós encontramos o segundo Ré, que é vinculado com discos, pentáculos ou ouro, que é terra. Perfeito. Então, nós temos ali essa colocação. A saber, o primeiro, que é paus, ele está vinculado a Atzlut, né? Que é o plano mais sutil que existe, né? O plano do fogo existencial. Logo em seguida, nós já pegamos ali o Ás de Copas, que está vinculado a Briah. Briah já está ligado à nossa psique, às nossas emoções. Lembra que agora há pouco eu comentei que as nossas emoções conduzem as nossas ações? Pois é.
O arcano de copas está vinculado a esse mundo. Tá? E depois nós temos ali as espadas, que é Yetzerá, que aí é pensamento. Pensamento lógico, pensamento cartesiano, pensamento matemático, sem espaço para emoções ou nada. Não, é corte cirúrgico. Por isso que tem essa conotação de espada, de corte, de corte, né? É cartesiano. Isso daqui é bom, fica. Aquilo ali não é, tchau. Essa pessoa está trazendo coisa legal para mim, essa daqui não. Está havendo uma constatação na sua vida. Você sabe por A mais B que aquilo ali. Pronto, é matemático. Então, é mais raciocínio, mais intelecto. Né? E, por fim, nós temos os pentáculos, discos ou ouro, que está vinculado a Siá, que é a matéria, né? Aqui onde nós estamos, a realização, esse momento que vivemos. Ora, vamos pegar um exemplo prático disso numa leitura. Nós vamos pegar, por exemplo, sei lá, 5 de copas. O 5, né, está vinculado à quinta esfera da árvore da vida. A quinta esfera está atribuída a Marte. Então é Geburá, ou Geburá. Você vai... Então o número 5 por si só já identifica, olha, esse arcano menor aqui é da galera de Marte. Então tem uma energia bélica. E estamos falando de copas. Então nós estamos também falando de Briá, na onde existem as emoções. Ora, emoção com Marte, que é um lugar meio bélico, não é duas coisas muito compatíveis, né? Então, onde nós temos na figura dos baralhos anteriores ao Tote, por exemplo, nós vamos ver uma figura com 3 taças quebradas ou derrubadas e 2 em pé. No tarô de Tote, nós vemos a disposição num tipo de diagrama que lembra a árvore da vida, mostrando de onde vem a força maior, né, de onde emana. É irrigado 3 destes cálices por uma planta venenosa. 2 deles não. Nos outros, são taças quebradas ou tombadas. E nesse, são envenenadas e as outras 2 não. O que acontece? Nós temos uma tendência de olhar para a taça quebrada e despreza as 2 que ainda estão cheias. Primeiro a gente lamenta que quebrou aquelas 3 ali, fica muito mal, não é legal o que aconteceu, e a gente não sai daquilo. Né? E tem 2 ali esperando, sim, tipo, você vai deixar nós derramar também, vai deixar nós quebrar, vai permitir chegar o veneno até nós, não vai nos salvar disso? Perdas acontecem conosco o tempo todo. E a gente tem que estar preparado para isso. Nós temos que ter força. Só que a gente tem que aprender também a lidar com essas perdas. Não é fácil, mas é possível. E deixar ir. Né? Mas observar aquilo que ficou, aquilo que é verdadeiro ainda na sua existência. E saiba que não vai ser para sempre também. Mas aquilo ali está no presente. Foram 3, mas sobrou 2. Então, esteja com aquelas 2. Quebrou, quebrou. Não adianta chorar no leite derramado, como diriam os antigos, não? E vida que segue. Então, como que nós podemos trazer isso, né? Nós temos aqui, então, um desgaste emocional gigantesco em razão de olharmos para o lado errado, sendo que a gente pode evitar esse desgaste e olhar para aquilo que sobrou, as 2 taças que ainda estão ali. A gente tem aquelas 2 taças. E é nisso que a gente deve focar. Eu peguei um outro exemplo de 3 de discos, né? Onde nós temos, então, ali Saturno, né? Que o número 3 é atribuído à esfera de Saturno. E discos ao ouro. Né? Então, nós temos ali 3 de discos, né? 3 de ouro. E o ouro está ligado a Siá, que é a matéria. Então, nós temos um Saturno, matéria, então nós temos uma delimitação e nós temos, então, a formação.
Então, nós estamos falando de ACA, ou seja, atribuição de discos ao mundo de ACA, matéria, e nós temos um arcano que é o Saturno, que ele é limitador e materializador também. Ele é o senhor dos limites, das estruturas. Juntando essas duas partes, nós temos uma interpretação do arcano que diz o seguinte, olha, é a realização aqui na matéria através de muito esforço, de trabalho árduo, contínuo, mas que terá o seu resultado. Tanto é que no Tarot de Thoth, o arcano 3 de ouro é chamado o Senhor do Trabalho. Né? Então, é o trabalho que faz acontecer aqui na matéria. Ora, todo esse trabalho, todos esses estudos que você se debruça sobre o Tarot de Thoth, torna a leitura completamente dinâmica, viva, verdadeira. E você fica, claro, que depois de muito estudo, muita dedicação, você fica completamente confortável em abrir o tarô e identificar esses sinais ali. É fascinante. E mais um ponto aí para o Sérgio Bronze, que abordou essa pegada do Tarot de Thoth no seu livro. É um livro que, sinceramente, deveria ter muito mais divulgação aqui no Brasil. É um verdadeiro achado esse livro. É maravilhoso. Certo. Muito interessante. Temos, então, uma próxima questão. Uhum. As cortes do Thoth são peculiares. Como o tratado orienta a enxergá-las como forças psíquicas, personagens, e não só tipos de pessoas? Tá, vamos lá. Olha, a abordagem é o seguinte, nós temos aí 4 figuras dentro da corte, a saber, o cavaleiro, a rainha, o príncipe e a princesa. Novamente, cada um destes é associado a um elemento. O cavaleiro a fogo, a rainha a copas, o príncipe ao ar e a princesa à terra. Então, quando ele nos traz essa abordagem, ele está falando do influxo que a energia percorre através destas personalidades. Então, você vai ali estudar cada uma dessas personalidades e entender como que a energia se manifesta através de cada um. Tem uma maneira que eu gosto muito de apresentar isso, porque acho que vai dar clareza para quem é leigo, é você pegar uma tábua, um retângulo de uma tábua, e colocar bocais de lâmpada ali. Tá? E você coloca aquela tábua ali com uma armação elétrica para ir pôr na tomada. Então, a energia elétrica é uma só. Está passando em cada um dos bocais ali. Ok. Aí você pega uma lâmpada de 100 velas, uma lâmpada daquelas de geladeira de 25, pega uma lâmpada verde, uma lâmpada vermelha, uma lâmpada de mercúrio, coloca todas ali. Cada uma tem uma irradiação, uma luz, um brilho, uma intensidade, uma cor. Mas todas vêm da energia elétrica. Então é como se esse fluxo passasse por estes personagens, dando-lhes a vida que lhe é própria em cada um. Por exemplo, nós temos o cavaleiro de paus, que é extremamente ativo, porque ele é fogo do fogo, lembra? O elemento paus é fogo, e o cavaleiro representa fogo. Então é fogo do fogo. Ou seja, é uma potência gigantesca, mas num soco só. É como se você encontrasse uma porta fechada e falasse assim, eu vou derrubar ela num único tranco vou dar um jogo de corpo e vou abrir aquela porta num único. Puxa com toda a tua força e se arrebenta ali. Das duas, uma. Ou você atravessa a porta, ou você quebra o ombro, a clavícula e cai para o chão. Esse é o movimento do rei. Ou é tudo ou nada. Já chegamos ali na rainha, estou citando um exemplo aí de paus, senão a gente vai ter que citar 16 personalidades. A gente vai pegar a rainha, nós temos o emocional. Então, ela já equilibra esse emocional, tem a mesma intensidade ígnea, né?
do cavaleiro, só que ela vai dosar a dose de força até romper a porta. Até romper. Porque ela não para enquanto ela não atingir o objetivo. Já o cavaleiro pode dar o primeiro jogo de corpo, machucou, não, essa porta não vai abrir. Porque ele gastou toda a energia dele num golpe só. Já ela vai ponderadamente ao longo de determinado tempo e atingir o objetivo. O príncipe, por estar ligado ao ar, pensamento cartesiano e raciocínio lógico, é tanto pensamento que passa na mente dele que ele pode ficar um pouco confuso, ele pode ficar um pouco aturdido, mas ele tem uma presença de energia dentro dele muito grande e ele vai usar aquela energia de forma racional até abrir aquela porta. Ele vê que a porta é maciça, não vai ter jeito de derrubar no jogo de corpo, então ele procura as dobradiças, se tem jeito de tirar o parafuso, o pino, ele vai dar um jeito. Ele encontra a maneira de abrir aquela porta. Já a princesa, por fim, é um elemento terra, ela não está nem aí com a porta, ela quer viver o momento. Ela está sentindo aquela vibração, aquela intensidade energética e tal. E ela sabe que ela é princesa, alguém vai vir ali abrir a porta para ela, tranquilamente. Ela sabe que alguém vai fazer esse serviço para ela. Então você percebe que são nuances, mas isso também não pode ser uma verdade absoluta. Porque dependendo das cartas que se encontram em volta dessas personalidades, elas podem ter nuances de percepção. Pode ter nuances. Fica meio relativo. Então, são personalidades dinâmicas que têm os seus arquétipos, o seu jeito de agir, o seu jeito de sentir, de pensar, de falar, mas que elas estão ali dentro daquela irradiação delas, daquela força delas, daquela manifestação arquetípica delas, porém, de uma maneira que as outras cartas em volta pode, de alguma forma, influenciar. Nunca tirar ela da essência, mas pode vir a influenciar, sim. Eu digo que o tarô é feito uma partitura musical. Se você olhar para uma nota só, aquela obra de arte talvez não seja tão linda. Mas, de repente, se você aprender a tocar, você pode tocar um noturno de Chopin. Né? Se você aprender a tocar, aí sai aquela melodia maravilhosa, aquela coisa fantástica para se ouvir, que te eleva, que te faz bem, que te troca a vibração que você está. Então é muito importante. Eles têm as suas dinâmicas, as suas personalidades e tal, mas nada é fixo no tarô, assim como no universo também nada é fixo. E no Tao, no livro chamado Tao Te Ching, diz exatamente isso, né? Tudo no universo é mutável, somente esta lei que não. Então, nós temos essas nuances aí. E Crowley soube traduzir isso de uma maneira primorosa, maravilhosa. Certo. Muito, muito, muito interessante. Temos agora mais uma próxima pergunta. Qual o papel da arte de Lady Frida Harris, segundo o livro? Em que sentido? Perdão? Caiu que nem uma luva essa pergunta. Sim. Em que sentido a pintura funciona como magia pictórica que altera a leitura das cartas? Tá. Bom, primeiramente, vamos lá, né? Quem que é Lady Frida Harris? Ela era uma artista, cara, incrível, de uma sensibilidade única. E Crowley, resumindo aqui, tinham amigos em comum, se encontraram e Crowley quis o projeto Tarot de Thoth, né? Que ele queria que ela traduzisse o que ele tinha na mente, que ele tinha na cabeça, todo o conhecimento que ele detinha, claro que também ela é iniciada e tal, mas aquilo vai virar uma história gigantesca. Então, ele queria que, através do conhecimento que ela tinha, mais o conhecimento que ele estava transmitindo a ela, mais a capacidade dela de pintar, ele queria, então, que ela trouxesse, que ela, vamos dizer assim, desse à luz ao Tarot de Thoth, né? E foi exatamente isso que Lady Frida Harris fez.
O projeto tinha uma pretensão de 5 meses e perduraram quase 5 anos. Né? Mas imagina o trabalho que não dá, né? São 78 lâminas, são 78, com o perfeccionismo e os detalhes que Crowley passava, e ela naquele desejo verdadeiro de colocar aquilo ali na tela, não poderia durar menos mesmo, né? Foi uma verdadeira obra-prima. Mas vamos lá, né? A respeito. Ela começa a dar forma ao Nouveau, e eu diria que se o Liber Vel Legis é a escrita, né? é a fala do Nouveau, né? O Liber Vel Legis é a escrita, a fala, o Tarot de Thoth é a visão. É a visão do Nouveau. É a visão telêmica. Né? A visão daquilo, faze o que tu queres, a disser todo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Aquilo ali está sintetizado no Tarot de Thoth. E é fabuloso, porque ela coloca em cada um dos arcanos maiores a sua ligação astrológica, a sua ligação arquetípica, sua ligação elemental, sua ligação dentro da árvore cabalística. E ela vai além, né? Quando ela chega, então, nos arcanos menores, ela dá vida realmente a cada um daqueles arcanos. Como? Justamente dessa forma pictórica, dessa forma que ela trata cada imagem. Quando ela atribui, por exemplo, ao imperador, que é astrologicamente vinculado a Áries, ela coloca aqueles tons, né, quentes, ardentes, como o laranja, o vermelho, o carmesim. Então, ela toca a tua retina de uma maneira que é fantástica. Eu sou suspeito a falar, né, meu irmão? Mas eu tenho verdadeira paixão. Eu tenho o baralho do Tarot de Thoth Deck, que eu utilizo desde 96. Né? Eu comecei a trabalhar com o Tarot de Thoth em 91, trabalhar profissionalmente. Já vinha com uma carga de aprendizado anterior. E depois, em 96, eu tive a verdadeira dádiva de ganhar de uma consulente o Tarot de Thoth. Isso foi um divisor de águas na minha vida. Mas, enfim, e na hora eu tenho esse que eu trabalho com ele desde 96, e tenho outros decks em lâminas maiores que eu utilizo para estudo, pego lupa, vou lá, pego referências bibliográficas em nosso idioma ou em outros idiomas. Então, você percebe a alma que ela depositou ali, a sensibilidade que ela tem. Meu irmão, é complicado. Pergunta isso para um programador quando o cliente chega e fala assim, olha, eu quero um programa que atenda essa minha necessidade dentro da empresa. Levam-se meses até chegar numa coisa aproximada do que o cliente queria. Aí depois vai vir nas versões, para se aproximar cada vez mais daquilo que o cliente queria. Agora, imagina a carga simbólica que Crowley tinha dentro da mente, e ela conseguiu, com perfeição, traduzir isso numa pintura maravilhosa. A sensibilidade dela era incrível. Era fora do comum. Então, ela traz esse poder arquetípico para cada um dos arcanos, sejam maiores ou menores, ou figuras da corte. Ela traz a expressão, ela traz o simbolismo, as cores, ela traz magia de verdade para cada um dos arcanos. E é notório. Né? Agora, eu posso falar para você, durante horas aqui, a reação química que ocorre quando alguém risca um fósforo e para que serve, também de maneira teórica. Mas é muito mais simples você pegar a caixinha, fazer o experimento e colocar. Na vela, por exemplo, ou no fogão a gás, ou onde você quiser pôr fogo. Então, a experiência que você vai ter com o Tarot de Thoth é íntima e única. É sua. Né? Você pode ter 10 pessoas que trabalham com o Tarot de Thoth, todos vão entender os princípios teóricos, a simbologia, a astrologia que está envolvida, a Kabbalah hermética, etc. Mas cada um, a sua maneira, de uma
toca de uma maneira sensível em cada um de formas diferentes. Então, quer dizer, o trabalho de Lady Frida Harris e a magia que ela instaurou ali é algo fora do comum. Somente você tendo o baralho em mãos para você realmente apreciar aquela obra de arte que é fora do comum. Vale a pena você comprar o tarô de Tote para ter em casa, para você apreciar a beleza de cada um daqueles símbolos. Eu duvido que em um ano a sua estante não esteja com livro de astrologia, de cabalá hermética e por aí vai. Certo, muito interessante. Partimos então para a próxima questão. Sim, vamos. Se o tarô é a via iniciática, como o tratado sugere conciliar isto com atendimentos oraculares para consulentes, ética, linguagem e resultados? Tá. Vamos lá. Você, como eu disse a princípio, né, nós temos que é dever de casa o tarólogo tem de acolher o cliente, o consulente. Primeira coisa, você vai acolhê-lo. Não vai. A gente está falando de Telemann, então você não vai julgar ninguém. Basta ler o Liber Oz ou o Liber Alvelege, você vai ver que não deve ser julgado. Então você acolhe. Você acolhe aquela estrela, né? Ouve aquela estrela e orienta aquela estrela, né? A ela reassumir a própria órbita. Porque a causa do nosso sofrimento, meu irmão, é justamente nós sairmos de nossa órbita. Toda vez que eu começo os meus trabalhos, seja nas minhas redes sociais, seja com os meus consulentes, eu falo saudações estrelas, se eu estiver falando com um grupo, ou saudação estrela. Por quê? Porque todo homem e toda mulher é uma estrela. E toda estrela tem a sua órbita. Quando nós saímos dessa órbita e interferimos na órbita de um terceiro, ou nós estamos aqui quietinhos e um terceiro vem e interfere em nossa órbita, é quando começa o sofrimento. Ora, se alguém interferiu na sua órbita, você tem que colocar aquela pessoa no eixo dela de novo. Se você foi até a órbita daquela pessoa, então você tem que voltar para a sua. Concorda? Então, começa aí o trabalho do tarólogo. Identificar se a estrela está em sua órbita. Se ela está girando ali, em harmonia, em paz. Né? E mais o que? Você tem a obrigação de dar essa orientação, e o Sérgio também deixa essa parte aí muito clara, né, da ética dentro do tarô, mas que traduzindo de maneira prática, né, colocar os pingos nos is para o leigo entender, né, existem pessoas que utilizam o tarô, por exemplo, para saber como é que o vizinho está indo. O que você tem a ver com a vida do vizinho? Quer saber a respeito da intimidade de uma irmã, da vida íntima dela, como é que está indo, deixa de estar. Cabe ao tarólogo dar limites. Ética. Ética. Se a ética daquele tarólogo ali permite a invasão da privacidade de um terceiro que não tem nada a ver com o consulente, o que eu posso fazer? Não vou fazer nada. Na minha época, por exemplo, a minha mestra, eu comecei os estudos de tarô em 81. Durante este período, até 91, quando eu comecei a abrir profissionalmente, ela obrigava literaturas do tipo ética. Ela obrigava a ter esse tipo de literatura junto. Né? Porque o tarólogo ele tem o peso da vida e da morte nas mãos dele. Ele pode falar uma coisa para uma pessoa e a pessoa pode simplesmente fazer um desastre. Se ela for influenciável, colocar aquelas ideias na cabeça. Então isso é muito perigoso. Você tem o dom ali de destruir uma família, talvez, falando asneira. Ou, de repente, você pode enfiar uma ideia na cabeça da pessoa. Então, você tem que ter a ética junto, pautando as suas tiragens, pautando a sua explicação, até onde você pode ir, até onde é domínio seu.
né? Você tem que ter ética para assumir diante da pessoa que o tarô não é medicina. Tem gente que utiliza tarô como medicina. Isso daí é exercício legal da medicina, vamos deixar isso daqui já bem claro, né? Você está ali como um conselheiro, como alguém que acolhe a dor alheia e também destina aquela pessoa para um profissional da área que possa estar ajudando o seu consulente. Tarô não é um milagre, mas você pode trabalhar. Eu já fiz isso com vários clientes que chegaram para mim com crise de pânico, com tendência suicida. Eu encaminhei para profissionais de saúde. Me informei de profissionais de saúde na cidade da pessoa. Entrei em contato, falei, olha, tem esse profissional, ganhei boas recomendações dele, procure por ele. E as pessoas são orientadas a procurar aquele profissional. Então, a ética deve ser algo que avalie, seja o fiel da balança na sua prática de tarô. Ele deve estar ali presente a todo momento. Tem que estar na tua consciência isso, né? E agora, aqui que eu deixei... inclusive, eu queria tocar nesse assunto de ética, né? Você também tem que estar ali delimitando até onde pode ir a consulta. Que a consulta não serve para investigar a intimidade de terceiros. Você tem que deixar isso bem claro para o consulente desde o começo. Você está ali para auxiliar e... Lembra o iniciático de melhorar a pessoa, transformar vidas? Se o consulente apresenta esse tipo de falha de caráter, cabe a você ajudá-lo. Certo. Então, muito bem, vamos para uma próxima questão. Uhum. O autor aborda formas como abrahadabra. De que modo essas chaves operam no TOT e podem ser usadas pelo praticante em estudo e tiragens? Tá. O Sérgio aborda isso daí de uma maneira bem interessante, né? Eu achei até brilhante da parte dele, o jeito que ele trabalha isso, né? E sim, para começo de conversa, o abrahadabra é a fórmula 418, né? O trabalho completo, a grande obra, né? O trabalho em suma consumado. Né? Nós temos, então, aí o trabalho, o abrahadabra, o fechamento de um ciclo, a apoteose, momento de maturação máxima daquele assunto que está sendo tratado ali no momento da consulta. Ora, uma vez que você identifica que esse momento está acontecendo, o momento ali está nítido para você diante do tarô, o que ele nos recomenda ali, né? É trabalharmos essa energia. Ora, a respiração é energia. Então, ele recomenda ali fazer a respiração por 11, né? Que também é um número absoluto e que vai ao além, a obra completa e o novo ciclo. Então, a abordagem do Sérgio é muito interessante a respeito disso, merece atenção. Eu fortemente recomendo este livro para as pessoas, tá? Para fazerem o uso dele e aprofundar exatamente nessa parte, porque é algo mais íntimo e interno para cada um. Certo. Eu vou pedir licença só para conectar o meu note aqui na tomada. Pois não, à vontade. Arnaldo, quantas perguntas faltam? 2. Ok. Ok. Peraí, só um instante. Sempre... Existe uma lei chamada Lei de Murphy, vocês já ouviram falar? Sim. Por mais tomadas que uma casa tenha, sempre tem um móvel na frente. Pronto, resolvido. Podemos então prosseguir? Certo. Então, temos mais uma questão. Onde o tratado converge e diverge de referências clássicas, Crowley, Rigaldi, Duquette, qual contribuição singular ele traz ao debate em português?
Tá. Eles divergem na didática, né? Da forma que cada um transmite o conhecimento. Eles divergem nesse ponto. O Keith, Crowley ou Israel Haggadah. Cada um tem o seu jeito de didática e também de ênfase. Tá? Contudo, ambos convergem para o mesmo ponto em comum, né? Que é Telemann, né? Só que fica muito superficial a gente falar Telemann, né, para as pessoas, mas nada mais o que eles convergem, o que eles apontam, o que eles afunilam, o que eles têm em comum, ponto de intersecção, nada mais é do que criar a sua verdadeira vontade, descobrir o seu real ser, quem que você realmente é, quem que você de verdade é, o que você está fazendo aqui, que ferramentas que você precisa para descobrir sua verdadeira vontade e se elevar. Né? Então, o ponto que eles divergem é a didática. Né? O ponto que eles divergem é a ênfase que eles dão nos assuntos. Agora, onde eles convergem é no sentido de fornecer as ferramentas necessárias, o conhecimento necessário, para que você atinja esse momento apoteótico do Abarradabra, que é a obra completa, que é sentir, ter a sua verdadeira vontade e agir em conformidade a ela. Ótimo. Então, temos finalmente uma última questão. Para quem está começando no TOT, qual trilha de estudo o livro indica? Prioridades, erros a evitar? E qual prática diária simples você recomendaria com base nele? Tá. O livro deixa bem claro uma estrutura que eu acho que é fundamental. Ele passa a primeira coisa que você tem que ter, obviamente, né, é um caderno, um diário, onde você vai fazer suas anotações. Né? Obviamente, você vai ter o baralho de TOT, né? Você tem que ter o baralho de TOT, aí depois você vai adquirir esse caderno. Nesse caderno, você vai fazer anotações. Tá? E você vai atribuir as cartas, né? Vai colocar lá qual que é por exemplo, no que a gente já citou, o imperador, você vai colocar lá o imperador, arcano 4, atribuição astrológica, Áries, a letra hebraica Tzad. Mas isso é importante que você já conheça, então, o que Áries quer dizer, qual que é a característica fundamental de Áries. Tzad, o que é Tzad? Procura Kabbalah, procura o Zohar, procura Yetzirah, procura a literatura clássica cabalística, cabala hermética, né? Que você vai encontrar o significado dessas palavras. Então, é você ter um conjunto de estudos que faça você ter esse diário e as anotações. Mas a anotação do quê? Você vai lá todos os dias, tira um arcano, logo no começo do dia, você vai lá, pega um arcano, anota lá, vamos supor, saiu o imperador. Nossa, o imperador saiu para mim hoje. Hoje, uma sexta-feira, dia tal, o arcano imperador saiu para mim, ele tem a atribuição astrológica lá de Áries, a letra em hebraico é Tzad, a interpretação até onde eu aprendi quer dizer isso. Fechou o teu diário, vai viver sua vida. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o que quiser. Logo depois que você chega em casa, já terminou o dia, vai se recolher, principalmente na hora de se recolher, pega o seu diário e o que você escreveu. Agora faça uma reflexão. E aí, o que aconteceu no meu dia que tem a ver com esse arcano? Mas não se induza. Seja cético. Seja cético. Vai lá, perceba o que aconteceu, o que deixou de acontecer. E anote também, logo abaixo. E observe se aquela energia realmente existiu no seu dia.
Esta prática diária vai te levar à excelência. Você vai começar a ver no dia que passou toda essa beleza que o tarô traz para você, não de adivinhação, mas ele decodificou a sua energia. Você tocou nele, embaralhou, tal, e abriu e tirou um arcano. Você transmitiu a energia dele para você, a sua para ele. E na hora que você puxou aquela carta ali, aquele arcano, o teu subconsciente escolheu. Olha, tua energia está sendo esta. Ó. Então é uma prática que ele recomenda, fazer isso daí e também, óbvio, trazer para a sua realidade. Aquilo ali tem que ser todo dia. Né? Ah, mas todo dia, tá vendo? Não é a sua verdadeira vontade. Então descubra outra coisa que vai te alegrar, que vai fazer com que você se sinta bem. Porque quando você faz aquilo que você ama, você não trabalha. Né? Por exemplo, eu vivo em cima de leitura, seja a leitura oracular, para os meus consulentes, seja para mim mesmo, seja para os meus familiares, seja... não estou fazendo isso, o que eu estou? Estou com um livro aberto, estudando. Já li meus livros, alguns mais antigos, várias vezes, e torno a ler de novo. Porque existe um filósofo que diz o seguinte, né, o mesmo homem não é capaz de passar 2 vezes no mesmo rio. Né? O homem já é outro e o rio também. Então, se você lê um livro há 2 anos atrás, aquele Arnaldo é um. E o que ele entendeu daquele livro também é outra coisa. Agora, se abrir aquele livro, você vai ver a outra visão que você vai ter. Então, eu faço isso com meus livros, então eu amo, tarô. Agora, se você pegar e falar, não, mas todo dia eu vou ter que tirar uma cartinha, fazer anotação, que não sei o quê, para mim isso é uma delícia. Eu adoro fazer isso. Né? Dá vontade até de colocar para frente o dia, assim, no controle remoto, para chegar à noite e comparar se aquela carta realmente aconteceu ou não. Né? Então, você trabalha isso dentro de si, você começa a viver isso. É o que o Sérgio Bronze propõe, de trazer o tarô para a sua realidade. Somente assim é que você vai realmente descobrir os segredos do tarô, através da vivência e da sua entrega a ele. Agora, o que eu aconselho? Geraldo Alípio. O que o Geraldo Alípio aconselha para você que está querendo iniciar dentro do tarô de Tote? A primeira coisa, cara, você tem que ser apaixonado pelo tarô. Independente de ser Tote, White, tanto faz. Você tem que ser apaixonado. Porque vai demandar seu tempo, vai demandar estudo, mas é um prazer para mim inenarrável, uma coisa que eu amo fazer, que eu amo estudar. Então, se você é apaixonado por esse deck, como eu sou, você vai querer montar aquele momento diariamente na sua vida. Vai ser um momento prazeroso, onde você fica cheio de alegria em começar aquele dia por aquele momento. Isso é fabuloso. Então, a primeira coisa que eu te falo é o seguinte, nesse tarô, ele vem com atribuição astrológica. Eu não estou pedindo para você se tornar um astrólogo, mas que você tenha conhecimento básico de decanato, quinância, atribuição astrológica, o que Áries quer dizer, o que o Sol quer dizer, que existem 5 astros e 2 luminares, os 2 luminares é o Sol e a Lua, os outros 5 da astrologia antiga, né? Marte, Mercúrio, Júpiter, Saturno, etc. Você vai trabalhar isso, vai aprender, mas não a profundidade. Se quiser aprofundar, um tanto melhor. Mas você não precisa se tornar um astrólogo com todas as atribuições do astrólogo. É muita coisa para se aprender. Mas conheça o básico. Outra coisa, estuda inglês. Estuda inglês. Porque a base telêmica é de origem inglesa. Crowley era inglês. Existem traduções? Existem. Mas existem nuances que você só vai perceber quando você tiver um certo domínio da língua inglesa. Você vai ler o Liber of Elegies e vai falar, então é isso que ele queria dizer. E o Crowley tinha um domínio de idioma fora do comum, que ele dá nó até na cabeça de inglês.
né? Imagina na nossa, que é Tupiniquim. Eu não estou reduzindo a nossa inteligência, eu estou falando que a gente não é nativo do idioma lá. E ele trabalhava o idioma de certa maneira que ele não deixava a essência ficar despida a qualquer leitor. Tinha entrega, tinha endereço de entrega o material que ele escrevia. Não era para todos, era para um público seleto. Era para os verdadeiros telemitas que estavam ali e que viriam depois. Inclusive, eu ouvi falar muito da famosa Kabbalah inglesa, acho que criada por Crowley, reconhecida por Crowley, descoberta, não sei, né? Sim, sim. E aí o que acontece, meu irmão? Se você não tiver o domínio do idioma, né, não estou dizendo para você ser intérprete de tradução simultânea, não. Mas pelo menos assim, ó, você pegar um livro e ler que nem criança da segunda, terceira série, que vai balbuciando aquelas palavras, vai lendo e automaticamente raciocinando, mas bem lerdo, é ótimo. Você já está lendo no idioma matriz, no idioma mãe. Então é isso. Então, astrologia, dá uma lidinha em Jung. Vai por mim, lá a respeito de símbolos. Estuda simbologia. Estuda astrologia, simbologia e Kabbalah hermética. Nós temos uma Bíblia linda aqui no Brasil, escrita em português, que o nome é Kabbalah hermética. Super recomendado. Né? Então já está tudo ali bem fresquinho, mastigado. Vale a pena. Se você tem esse interesse, é estudo. Ah, mas será que semana que vem eu consigo abrir o tarô para mim? Não. Nem para os outros. Se você tiver responsabilidade, você não vai fazer isso. É pelo menos aí, para você começar a gatinhar e arriscar um tiro no escuro, 1 ano. 1 ano. Mesmo assim, arriscar tiro no escuro. Leva um pouquinho mais de tempo para você dominar simbologia, Kabbalah hermética, astrologia, e aí depois entrar em Telemann. Vai levar um pouquinho mais de 1 ano. Né? Então, dê tempo ao tempo. Né? Arnaldo, Geraldo Alípio. Sim. Pois não. Eu acho que estamos já com um bom horário, gente. Perfeito. E como o Geraldo Alípio é o nosso, praticamente um membro dos canais da Verdade com o Larry, o Geraldo Alípio, sempre que ele faz uma entrevista aqui no Pensando no Culto Novos Temas, ele já se dá motivos pra gente convidar ele para uma próxima entrevista. Tá? Com então, muita honra e prazer. Então nós vamos. Eu acho que foi bom, foi bem. Desculpa ter interrompido, que realmente o Imagina! Está avançando em relação à nossa gravação. Eu acho que já tem muito material para as nossas seguidoras e seguidores, né? Nosso simbolista Arnaldo, nosso co-apresentador, muito obrigado. Geraldo Alípio, vamos aí ver alguma coisa lá em outubro ou novembro, vamos pensar em alguma coisa, vamos tratar algum tema especial aqui, a gente vai conversando nós três aqui, a nossa equipe aqui dos canais da Verdade com Larry, tem a Jéssica também, que é da parte de informática, que é a nossa poderosa controladora aqui dos vídeos, tá? É isso, muito obrigado. Pedimos a bateria tá acabando, gente. Alô? Minha bateria está acabando e não sei se está ligado na energia elétrica, mas ela não está aguentando. Não, mas já vamos fechar já. Tá. Já vamos fechar. Aos nossos seguidores e seguidoras, peço que compartilhem. Muito obrigado a vocês e até logo. Até logo.